O valor da democracia, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre esse assunto. Após a Segunda Guerra Mundial, há uma nova fase da democracia e o direito. Por quê? Porque o direito tinha fracassado, porque duas grandes guerras, massacres, holocausto, tudo isso, o direito não serviu para nada, o direito não segurou. Aí, de repente, é como se a humanidade se juntasse e dissesse, André, precisamos a democracia agora precisa do direito para que o direito impeça que eventuais maiorias se tornem tiranias, que é um gancho para voltar aos assuntos. Claro, na verdade, as constituições são documentos modernos, né, do século XVIII, mas que não tinham o caráter que assumem depois da Segunda Guerra Mundial. Para o nosso telespectador, estudante de direito, por exemplo, a Constituição não era norma. Não tinha era uma questão normativo. Política. A grande invenção do século XX é dizer que a Constituição é norma. Bom, isso muda um monte. Ela simplesmente organizava as relações de poder e o modo em que o direito se produzia. Isso acontece no século XVIII e no século XIX. Isso. Com a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa ver que o direito tem que segurar. Se o direito não colaborou para que o nazismo ascendesse, né, pelo menos ele não se omitiu, ele não resistiu. A leitura que tu fizeste do fracasso... Bom, o Carl Schmitt lá até claro. Colaborou. Não, sim, mas eu digo assim, o direito não teve documento. A própria ONU é uma criação resultante, né, da Segunda Guerra. O direito não conseguiu normativamente segurar e evitar que as coisas tivessem acontecido. Claro, Carl Schmitt termina sendo o jurista... Claro, vocês estão falando da mesma coisa. Vocês estão falando da mesma coisa. O direito não conseguiu segurar, ao contrário. Ao contrário, ele ajudou que o Holocausto corresse lisa e liquidamente. Nem precisou mudar a Constituição de Weimar. Eu comentava outro dia que um instituto que todos gostam hoje no direito contemporâneo, que é a relativização da coisa julgada, tu sabe bem o que é, no fundo tem uma origem do regime nacional-socialista, onde Hitler foi a maneira, o instrumento com o qual ele pôde colocar a mão nos bens dos judeus. Né? Então essa é a origem de tudo isso. Mas enfim, o que acontece? As constituições contemporâneas agora não só se preocupam com a democracia, aquela ainda russoniana, no sentido de que temos que garantir um regime, os direitos fundamentais surgem como um limite a tudo isso, o Poder Judiciário é o grande fiador, pelo menos entra como um garantidor dessas promessas, mas agora uma preocupação com as maiorias eventuais. Né? Como tutelar, garantir as minorias diante da formação de maiorias eventuais. Claro, porque as maiorias não tiranizem as minorias. Esse é o caráter contra-majoritário, que é uma dimensão que se agrega do pós-guerra até hoje, que é fundamental. Né? Sim, mas junto com a dimensão jurídica, eu aposto, sim, que tem um valor ainda maior. Tem a Revolução Cultural da Revolução Francesa mesmo, é tentar reformar a noção da condição humana, porque todas as representações culturais do Paleolítico, com os xamãs nas pinturas rupestres, a arte antiga, é projeção da assimetria social com a figura protagônica tendo um corpo magnificado. Então, a noção do sangue azul, da aristocracia e tal, que atravessa os séculos, é a noção de que a natureza humana é assimétrica, é diferente, não existe um ser humano universal, igualitário. Então, as experiências com o regime jurídico ordenado vêm do mundo antigo, sem dúvida. As polis gregas também tinham algo similar, as politeiai. Né? Eram conjuntos de leis, normas, se mesclavam princípios morais também, e as leis, então, se organizavam em torno disso. Mas, por trás disso, havia uma especulação antropológica também. Quem é o sujeito desse processo histórico? E na modernidade, aí abre essa questão que até hoje nós não conseguimos equacionar jurídica, política, social, economicamente, que é o regime da condição humana, da condição do homem moderno igualitário. A Constituição de 1791, a de 1948 da ONU, a Declaração do Direito. Então, em que medida esses fatos culturais criam um ser humano titular de um novo direito? Durante o tempo houve até essa aposta, né, humanística, né, século XIX, início do século XX, né, que acabou, infelizmente, também com o nazismo, né, na Europa, pelo menos, que a universidade era um dos centros, né, de um pensamento livre, de um espaço, digamos, não investido tão pesadamente quanto o campo político ou jurídico. Agora, na modernidade,
agora, na pós-modernidade que nós vivemos agora, nós temos uma grande ameaça, inclusive, do corpo social a partir dessa reestruturação das universidades, né, desses únicos e fracos pontos livres dentro da sociedade que são acaparados pelas empresas e pelas grandes corporações que têm todos laços com o Estado, né, e com os governos. Então, o Coetzee dedica uma série de capítulos nos quais ele faz um elo muito íntimo, né, nos Estados Unidos e na África do Sul e na Austrália, né, entre as práticas de opressão jurídico-governamental contra supostos terroristas ou potenciais terroristas, né, ele vai dizer, mas da onde vem essa paranoia, da onde vem essa falha de leitura da realidade, né? Ele vai descrever um caso muito específico, né? Meninos islâmicos, né, que fizeram um experimento com uma lata de lixo, tipo robô. Isso foi interpretado, tudo isso, como uma preparação para um ataque terrorista contra a Disneylândia ou alguma coisa. E nesse cenário é onde essas garantias que a gente vai ter contra a formação de maiorias eventuais mais importante, né? No sentido de que tu não faça uma legislação, entre aspas, democraticamente contra o terror e isso elimine um determinado grupo, uma determinada raça, alguma coisa nesse sentido. A gente conversava nos bastidores antes sobre a metáfora que se usa, o Elsterlene, da questão de Ulisses, né, e o Canto das Sereias, que termina representando um pouco o papel contra-majoritário que a Constituição deve exercer com cláusulas pétreas, etc. Ulisses pede para os seus grumetes para amarrarem, e essa é a garantia, quer dizer, não obedeço nem outra ordem a não ser esta primeira ordem, que no fundo que a Constituição é um ato simbólico na contemporaneidade, na medida em que ela é norma, ela, digamos assim, funciona simbolicamente também para assegurar a democracia e as minorias. Embora, paradoxalmente, nesses tempos bicudos, o Estado comece a esgarçar, onde e os mecanismos começam a funcionar a vazio, né? Pega, então, por exemplo, Portugal. Os maiores empresários de Portugal, eles têm a sua empresa, por exemplo, em Amsterdã. Eles pagam impostos em Amsterdã. Portugal é um país pequeno, como pode abrir mão do imposto, por exemplo, dos maiores empresários que têm sua holding lá? E isso é permitido pelas novas diretivas da União Europeia. A pergunta que faz um português, por exemplo, e a nossa Constituição, que não consegue segurar os direitos dentro de um Estado transnacional. De um Estado, percebe o paradoxo de como isso esgarçou aquilo que é o que é o Estado, afinal, e o que a democracia pode fazer para segurar diante, por exemplo, do econômico, por exemplo, das questões. Aí entra a perspicácia do autor, da literatura, do filósofo, do dramaturgo, porque o Sófocles também encontra uma matéria cultural estável, similar a que o Freud depois narra com outro enfoque, outra finalidade, né? O mito, o Laio, que era o rei, foi assassinado, então tem uma historinha sendo contada. E lá apresenta Sófocles, que é um indivíduo moderno, de uma polis complexa, né? Ele põe na boca do Édipo, bem no início, quando ele está ainda assim, circunstanciando o caso. Mas como que alguém se atreveria a matar o rei se não estivesse ganhando dinheiro aqui de dentro da polis? Né? Quer dizer, olha, mito, au revoir. Né? Isso aqui agora é negócios, tem uma conspiração, tem gente aqui que quer lucrar com esse regime, que quer financiar um golpe. E os bandidos lá não teriam o atrevimento que tiveram se não fosse esse dinheiro aqui. Isso vai aparecer em todo Shakespeare depois, né? Ele faz o poder orbitar em todas as mobilizações que o dinheiro realiza. Então, aquele gestão empresarial das universidades, né, no entender do Coetzee, teria trazido à tona uma transformação total das humanidades, né, do modo como se transmite filosofia, literatura, né, todas as disciplinas humanísticas. Ele vai acusar, né, a própria universidade que se tecnicizou, né, que virou técnica, que virou voltada para resultados pseudocientíficos, né, de ter abandonado esse
esse saber interessante e valioso para fazer uma falsa ideologia, uma ideologia das empresas, uma ideologia dos governos. É o que a gente vê no ensino jurídico hoje, que se busca dentro do direito hoje gestão, inovação, Gestão, que são coisas que não são... E aí pega as frases do Aristóteles, pega frases do Platão, escreve nas paredes, bota na nossa cara. Marshall, isso. E, por exemplo, a própria questão hoje do eficientismo, que é um novo imaginário, um novo princípio epocal, poderia assim, pegando um pouco o Heidegger, né? um novo princípio epocal do eficientismo, parece que o princípio da época que segura todos os sentidos, que é a eficiência. O Brasil, tudo é estatística, então o juiz tem que fazer estatística, então ele tem que despachar tantos processos por mês, ele tem que cumprir metas. O professor, na sala de aula, agora ele preenche mapas terríveis, o professor pode anotar e aí se cria uma espécie de delação, o professor é avaliado pelo aluno e o aluno não assina. Quer dizer, exatamente. Ele é anônimo. A pós-modernidade trouxe o anonimato para avaliar o professor. E pior, o professor e o pesquisador ele tem que primeiro dar a sua metodologia antes de dar qualquer conteúdo, né? Antes de, né, tem um famoso, a metodologia vale mais do que o conteúdo do... E o saber humanístico vira podcast. Pronto. Ou seja, Isso tudo no ápice da democracia. No ápice da democracia. O saber humanístico... O saber humanístico, o poder que ele tem de desmontar as ideologias, os mitos, não? Isso, e tu enquadra transforma ele em em ornamento da performance. Né? Pré-fabricadas. No direito nós lutamos há muito tempo para colocar humanidades, filosofia e outros dentro dos concursos públicos. Aí fizeram a resolução e colocaram. Aí o que acontece? Aí veio um monte de uma porção de livros, prêt-à-porter, prêt-à-penser, prêt-à-parler, com frasezinhas soltas de Platão, Aristóteles em 15 segundos, etc. E acabaram. Platão e o executivo, essa linha. Assim. Acabaram, o monge executivo. Acabaram com a filosofia. Acabaram com a filosofia. Aí acabaram com a hermenêutica e fizeram uma estandartização a um ponto, de uma fragmentação. E isso fez com que o banalizasse. E eu estou pensando em sugerir, se for por mim, que acabe isso, porque antes que piore ainda mais. Porque não, e há uma demanda, né? Porque quando a gente, eu não sei, a tua experiência no Clio deve ser, assim, fala muito nesse sentido, né? E há uma demanda enorme, né? Os estudantes, eles querem voltar a uma outra maneira de... A morte da narrativa cobrou um preço cultural. Eu quero que... O currículo obriga, né? O método já... E agora nós empolgamos e vamos para o rápido intervalo. Empolgados, no último bloco, a gente continua a discussão sobre o valor da democracia, especialmente agora, um pouquinho no Brasil. Não perca, já voltamos.